um idoso que cai e fratura o fêmur, né, que acaba sendo infelizmente uma lesão comum nesses pacientes, em especial aqueles pacientes que têm osteoporose, 30% desses pacientes eles morrem em 1 ano. Queda não deve ser tratada automaticamente como uma consequência normal da vida. Músculo é vida, músculo é o que vai protegê-lo. Movimente-se, de preferência, faça força. Porque muitas das vezes ele deixa de fazer alguma coisa não porque ele não tem a capacidade, mas muito por conta do medo que ele está sentindo. Então é muita gordura e pouca massa muscular, é o pior cenário possível. O que torna o ambiente melhor não é a estrutura física, não é nada associado à estética, mas na verdade é completamente o contato humano e o cuidado. Dor crônica, dor por muito tempo não é normal. Estamos começando mais um XSCast, o podcast oficial da XS Team e o seu guia de saúde e performance. Eu sou Chico Gifone, Head Trainer da XS Team e você o seu host do episódio de hoje. Hoje a conversa é sobre capacidades que muita gente só percebe que eram valiosas quando elas começam a faltar, como levantar da cama ou da cadeira, subir escadas sem dores, caminhar com segurança, carregar as compras quando vem do supermercado ou reagir de uma forma mais segura quando você perde equilíbrio. E a pergunta que vai guiar esse episódio é: envelhecer precisa significar perder independência? E para falar sobre isso hoje, a gente tem alguns convidados, mas eu vou começar com o nosso convidado especial, né, que é o Dr. Rafael, tá? Que é médico geriatra com formação em clínica médica e uma atuação voltada ao cuidado integral, ao planejamento do envelhecimento e à preservação da autonomia. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Opa, Chico, muito obrigado. Obrigado aí a XS Team pelo convite. Obrigado aí por cumprimentar os colegas Valentim, Elohim e Chico, que seja uma conversa bem gere frutos, né, de boa informação para a população idosa, que é o foco que a gente vai ter aqui, né, para os cuidadores, familiares, né, que gere esse estímulo para que haja uma busca do envelhecimento saudável, né? Acho que é a nossa principal meta aqui nessa conversa de hoje. Legal. Para dar mais forma ainda para a nossa mesa, a gente vai para outra área que é muito importante e que nos traz, né, Elohim, muitos pacientes, né, vindo, né, da fisioterapia, que é o Valentim. Ele que é nosso fisioterapeuta com residência em ortopedia e traumatologia, mestrado em ciências da reabilitação e que atua direto na recuperação do movimento e da função, tanto de atletas como também desse público idoso. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa aqui, né, para discutir um pouco sobre um assunto que é muito importante, visto que a nossa população está envelhecendo mais e envelhecendo também com mais saúde, né? E é isso. Legal. E para fechar a mesa, mas não menos importante, o nosso responsável técnico, nosso manager aqui da XS Wellness Club, o Elohim. Ele que também é o cara que faz as formações dos nossos profissionais juntamente comigo, né, e o Sullivan. Então um cara que também tem bastante capacidade para a área de avaliações. Ele é o responsável também pelas avaliações aqui, tanto para o público da performance e agora junto com o Cadu e com os meninos da fisioterapia desenvolveram uma avaliação ainda mais completa para esse público idoso. Seja bem-vindo, meu amigo Elohim. Muito obrigado pelo convite. É muito bom poder retornar uma segunda vez, conversar um pouco mais. É um ambiente muito bacana, que sempre gera conversas que, de fato, acho que dá bons frutos. E aí, estou muito ansioso para conversar um pouco mais sobre treinamento de uma população muito importante que, na verdade, pratica bem menos do que deveria essa prática importante. Legal. Rafael, vamos começar por você, cara. E eu queria começar... Todo mundo já ouviu aquela frase, né? Que ele caiu porque tá velho. O que normaliza e deixa, às vezes, da família investigar um pouco mais o que pode estar acontecendo com aquele idoso. O que é que normalmente pode ser além ali da velhice, né? Bom, então é importantíssimo, né? Essa frase a gente escuta direto, né?
E é uma coisa que a gente tem dentro quem estuda envelhecimento, né, os geriatras, gerontólogos, especialistas em gerontologia, a questão do combate ao etarismo, né, achar que tudo é da idade, né, e não é da idade, né. Existem diversos perfis de idosos e a gente, dentro da geriatria, a gente costuma tentar identificar bem quem é aquele idoso, né. A idade cronológica, né, 70, 80, 90 anos, hoje em dia ela já tornou bem secundária. O mais importante hoje é a idade biológica. É um idoso robusto? É um idoso frágil? Tem idoso de 65 anos que é mais frágil do que um idoso de 95, né? Porque vai depender muito daquilo que ele plantou ao longo da vida, né? De reserva funcional, reserva fisiológica, e que vai refletir de frutos lá que ele vai ter quando tiver mais velho, né? A ideia é essa, e a gente tentar reconhecer, identificar quem é esse idoso frágil e tentar trabalhar principalmente com a prevenção, né, das pessoas mais jovens, né, por volta de 30, 40 mais, para que a gente possa ter um envelhecimento saudável, né? E aí a queda, ela é importantíssimo a gente trazer esse assunto de quedas, porque é um problema de saúde pública, né? A gente for atrás da literatura e de dados, chega a ser, em dado de 2025, 680 mil quedas no ano, né, no paciente idoso no mundo, né? Trazendo para o Brasil, um a cada 4 idosos, né? Então 25% dos idosos caem pelo menos uma vez no ano. E o dado que mais me chama a atenção, confesso, né, é que um idoso que cai e fratura o fêmur, né, que acaba sendo, infelizmente, uma lesão comum nesses pacientes, em especial aqueles pacientes que têm osteoporose, 30% desses pacientes eles morrem em um ano, seja qual for a causa, né? Seja uma causa de fratura, ou seja uma complicação, né? Ou seja, muitas vezes, que a gente escuta demais isso. Doutor, depois que o papai caiu, nunca mais ele foi o mesmo, né? Porque realmente muda, assim. Às vezes é o gatilho que aquele idoso frágil precisava, infelizmente, para poder ficar acamado, perder mais funcionalidade. E aí disso começam a vir as complicações, né? Sejam infecciosas, sejam complicações ali perioperatórias, pós-operatórias de tromboses, né? E aí o idoso ele volta para casa, às vezes não tem uma equipe importante ali para fazer uma reabilitação, fisioterapia, uma nutrição, e aí ele acaba desnutrindo, perdendo mais funcionalidade, aí fica mais fácil de fazer lesão por pressão, as famosas úlceras de pressão, desnutre, aí pega mais fácil infecção e por aí vai, né? Então, 1 a cada 3 vai morrer em um ano, é um dado que me chama muita atenção. Então é um problema de saúde pública. 37 milhões de idosos em um ano precisaram de atendimento médico no mundo por causa de queda, né? Então, assim, é um problema de ponto de vista até de custos, né? Custos a mais que vai ter para a saúde, né? Fora o problema realmente individual. Então, eu vejo como uma grande importância a gente estar conversando sobre o tema e estar entendendo, né? Porque a gente acaba, às vezes, se preocupando muito com a consequência da queda. Então, puxa, caiu e o que aconteceu? Foi uma fratura, foi um TCE, bateu a cabeça, foi um hematoma. Mas a gente tem que entender, na verdade, a geriatria a gente gosta muito de fazer isso, entender qual foi a causa. Por que ele caiu? Né? Ele caiu porque ele não é velho. Ele caiu porque tem algum fator ali, seja intrínseco do organismo dele, ou seja extrínseco do ambiente, que está favorecendo essa queda. E aí a gente tem que estudar. Entender, né? Entender o mecanismo dessa queda, o que aconteceu, quais são os fatores ao redor desse idoso que fizeram com que ele caísse, para a gente possa evitar a próxima, né? Cuidar daquela, claro, e evitar a próxima. E principalmente a gente se antecipar. É a importância da avaliação do geriatra, né? A gente tentar logo de cara já tentar reconhecer quais são esses possíveis fatores que vão levar ele a cair, porque a gente sabe que a queda vai gerar uma grande potencialidade de perder funcionalidade, que é o que a gente não quer dentro da geriatria, né? Tornar o nosso idoso funcional, bem independente, como você falou no início do episódio, né? Fazer com que ele possa levantar o neto, ir para o supermercado, né? Caminhar ali com o cônjuge, com a esposa na praça, né? Ou ir para uma academia, que é o que a gente quer, a gente busca isso. Então, mantê-lo funcional, é a nossa grande meta, né? Tá. Tu falou sobre a queda, né, e fratura do fêmur, né, que é algo que eu acho que é o que a gente mais vê e que mais se fala, né? Já li em algum local sobre medicina que algumas fraturas, elas às vezes acontecem, né? Não é pela queda, acontece uma fratura e o paciente cai. Isso é comum, doutor? Então, é muito comum com a osteoporose, que faz com que esse osso fique mais frágil, né, que haja alguns tipos de fraturas que a gente chama de fratura por fragilidade,
né? Então, algumas fraturas, por exemplo, como o fêmur, como o rádio distal, né? Cai ali com o punho, apoia o punho, né? Fratura de húmero, né? Cabeça do húmero, né? Húmero proximal. Então, algumas fraturas que a doença faz com que esse osso realmente esteja mais frágil, né? E aí a gente tentar identificar isso de forma precoce, tratar essa osteoporose, isso é importante, porque muitas vezes ela pode fraturar num mecanismo totalmente que não levaria a uma fratura, acaba caminhando, coisa simples, ou uma queda de baixo impacto, sim. E aí o mínimo impacto vai gerar essa fratura, né? Ou então, às vezes, fratura de forma espontânea e aí acaba caindo, né? Então, não necessariamente, mas estão os dois extremamente relacionados, entendeu? Tudo devido a essa fragilidade desse osso nessa osteoporose. E pensando nessa prevenção, o que é que você mais indicaria para esse idoso para evitar essa osteoporose, já que é o assunto que a gente está falando é sobre fratura? Com certeza. Aí a gente gira muito em torno de uma boa nutrição e exercício físico, né? Em especial, aí eu falo a importância do exercício físico resistido. É muito comum as pessoas, né, terem o mito, a ideia de que o idoso é para fazer apenas a caminhada, né? Não. O idoso é para fazer exercício resistido, que bote força, que aumente músculo, né? Músculo é vida, músculo é o que vai protegê-lo, vai proteger aquele osso. E o exercício resistido, ele vai fortalecer o osso também, não fortalece apenas o músculo, né? Fortalece também o osso, o estresse, o impacto, né? Os meninos aí vão complementar, exatamente. Vai realmente fortalecer esse osso, aí uma boa nutrição, né? E aí a gente entende, né, que fisiologicamente, em especial as mulheres, devido a diminuição de hormônio, de estrogênio, eles vão ter uma tendência realmente de enfraquecer esse osso. Então a gente tentar reconhecer isso de forma precoce, lógico, estimular esse estilo de vida saudável, né, com exercício físico adequado, com uma boa nutrição, mas reconhecer de forma precoce, começar a ver essa perda óssea, né, aí uma ingestão adequada de cálcio, né, a importância do cálcio, da vitamina D, em especial dentro da própria dieta, né, então a gente gosta muito de dizer isso. Às vezes o idoso é muito comum a gente ter a polifarmácia, né, tem pelo menos 5 medicamentos ou mais, que é extremamente comum, né? E aí, às vezes, uma forma de a gente tentar, o geriatra ele gosta muito de fazer uma desprescrição racional. Às vezes precisa ter 10 medicamentos, não tem como, mas a gente consegue reduzir. Então, toda vez que eu pego uma prescrição, eu vou ver remédio por remédio, rapaz, esse aqui eu posso tirar, ou não, esse aqui eu preciso. E cálcio é uma coisa que é muito comum, e que o ideal é que o cálcio seja ingerido na própria dieta. E aí o apoio da nutrição, às vezes, é muito importante nesse sentido, né? Então, a gente ter um bom suporte de cálcio, isso é importante também para a saúde óssea, vitamina D, de forma adequada, né? Também isso é uma coisa, também um gancho importante, a gente repor vitamina D sem nenhum parâmetro, né? Toma vitamina D aleatório sem fazer uma dosagem. Excesso de vitaminas também, elas são maléficas para o organismo, né? Pode dar insuficiência renal, pode até às vezes aumentar o risco de queda, tem estudo que mostra isso. Então, assim, tem que ser algo racional, dosado, passado por uma avaliação médica e ter uma prescrição racional individualizada, né? Legal, pega esse gancho aí, Valentim, né? E o Elohim também, se quiser agregar. Para esse idoso, né, que está assistindo a gente, ou para um familiar de um idoso que está, esse exercício resistido, porque às vezes, né, o treino de força, quem não tem, às vezes, tanta propriedade, né, nesse assunto, pensa, vai botar o meu pai, ou o idoso pensa, eu vou colocar aqui, eu vou para academia, vou usar muito peso, né? Fica ali receoso. Então explica mais o que é esse treinamento resistido para o idoso, Valentim, para ficar mais bem contextualizado. Pronto, assim, acho que o importante é que o idoso tem que entender é que tudo que a gente prescrever vai ser de acordo com o que ele tem capacidade para realizar, né? A gente não vai fazer nada que vá contra a segurança dele, né? E dentro disso, né, os exercícios que nós prescrevemos é basicamente pensando numa melhora de força. Assim, dentro da fisioterapia eu penso mais em questão de dor e funcionalidade, aí os meninos depois vão pensar mais nessa questão de massa muscular, enfim, e o que o treinamento vai fazer, né, de específico no objetivo. Mas assim, o que a gente pensa em primeiro grau, tanto no idoso que pode ter passado por uma fratura ou um idoso que só tem realmente a fragilidade, né, por conta de tudo isso que o Dr. Rafael já explicou, é que a gente quer estimular mesmo esse músculo e esse osso a realmente produzir, ele ficar mais saudável possível, né? Como já foi citado aqui. A carga axial é um estímulo importante para o osso, para que ele possa se
se desenvolver mais, né? Então, o próprio exercício, quando a gente faz ali a contração da musculatura, ele vai também fazer esse estímulo também para a massa óssea, né? Então, tudo isso são estímulos que são importantes, até mesmo, por exemplo, para um idoso que depois que passou por uma fratura, que muitas vezes eles acham que por conta da fratura eu não posso mexer, eu tenho que ficar com aquele membro ali imobilizado, e não. É claro que a gente vai fazer seguindo as fases, como a gente falou. Provavelmente a gente vai começar com um exercício mais isométrico, ali paradinho e tal. À medida que for evoluindo, que a dor também for diminuindo, a gente vai aumentando essa complexidade do exercício. Mas tudo isso é importante para justamente estimular e esse osso desenvolver mesmo, e aí ele formar um osso bem mais saudável, né? Então tudo isso é o que a gente já vai pensando quando a gente vai pegar um paciente desse tipo, né? Que ou tem só a fragilidade ou passou por um episódio de fratura. Durante a residência acabou que eu peguei muitos pacientes assim, a gente vê muito paciente idoso lá, né? E era até uma discussão que foi justamente o que você fez de pergunta, né? Durante as conversas lá com os médicos ortopedistas, uma frase era bastante citada. Ele caiu porque quebrou, ele quebrou porque caiu. Então isso realmente acontece, né? Por esse idoso ter essas questões sistêmicas muito importantes aí, né? Que entram até mesmo, por exemplo, diabetes também pode afetar nessa questão vascular, a questão mesmo aí que o doutor falou das questões hormonais nas mulheres. Então, realmente pode acontecer do idoso quebrar antes de cair, né? E que é a fratura, né? A questão do quebrar. Então, tudo isso a gente tem que avaliar muito bem para entregar para ele algo realmente específico e aí conforme a fase que ele tá passando. Tem um ponto muito legal, e só para dar um contexto para a galera de casa, quando a gente fala muito de carga axial, a gente está falando basicamente de sustentar peso. Então, se eu vou fazer um exercício e eu estou movendo um peso, o princípio básico é primeiro que eu estou sustentando ele. Então, essa força de sustentação gera uma carga axial nos meus ossos, e isso é o primeiro estímulo para o osso. Mas tem uma coisa muito bacana, porque a pessoa pode pensar assim, poxa, se a musculação é fazer força e me sentir cansado e eu estou ficando mais forte, se qualquer outra atividade também me deixar cansado, válido. Não sendo musculação ou sendo até uma atividade cardiorrespiratória que deixa ele cansado. Mas tem uma coisa bacana, a musculação tem um outro tipo de carga que a gente chama de cisalhamento, que também é muito comum na hidroginástica, não à toa, muito comumente indicada. E aí, essa junção de coisas também está associada a como o músculo mais forte consegue reduzir carga no próprio osso. Então é meio que duas coisinhas. Eu estou tendo um osso mais forte, mais resistente, que aguenta um pouco mais de carga, um pouco mais de estresse do dia a dia, mas ao mesmo tempo eu tenho um músculo mais forte que consegue absorver aquela carga no movimento e já poupar o osso um pouco. Então é como se fosse duas coisas em uma cajadada só. Legal. A gente falou de caminhada, né, de segurança, né, na marcha. Valentim, para quem está em casa e tem um idoso, ou para o idoso mesmo pensar, né, me sinto desequilibrado, o que é que tu observa na marcha de um paciente idoso que esse cara está perdendo aqui função, né? O que é que pode estar acontecendo? Como observar melhor isso? Pronto, algumas coisas que a gente avalia na fisioterapia. A gente avalia já o paciente quando ele está entrando, né, no consultório, assim, acho que isso é bem um geral, assim, que tanto o médico, o fisioterapeuta, o personal também vai olhar. Como ele senta, como ele senta, tudo isso é olhado. Então, alguns parâmetros que nós observamos em relação à marcha. Então, velocidade da marcha, o comprimento da marcha também, se há algum desequilíbrio ali enquanto ele está andando, a questão da segurança mesmo da marcha dele. Muitas vezes ele relata justamente isso, eu estou com um pouco mais de medo de andar mais na rua ou em algum solo irregular. Em casa eu até consigo andar mais tranquilamente, mas em alguns outros solos acaba que eu fico com mais insegurança. Então, essas inseguranças que ele relata também é importante a gente analisar. A potência também que ele sai, por exemplo, de um sentar para o em pé e aí começar a caminhar, essa troca, né, de movimentos também é importante. Mudanças de direção, como que é para ele, porque na mudança de direção também há muito desequilíbrio, né? Então, esses são alguns aspectos que nós vamos olhando.
não necessariamente só a força, né, do membro inferior, é também um aspecto muito importante. A gente sabe que força de membro inferior está muito relacionado com a questão da fragilidade dentro do público idoso, mas a gente tenta olhar tudo isso na marcha para a gente até ter um norte do que a gente vai trabalhar primeiro com esse idoso, né? E aí eu acho que um tópico muito importante para a gente, quando está na avaliação, é justamente escutar esse idoso, porque muitas das vezes ele deixa de fazer alguma coisa não porque ele não tenha capacidade, mas muito por conta do medo que ele está sentindo. E aí isso é um tópico muito importante. A gente tem que ver esse medo pelo quê? Esse medo é porque ele realmente já sofreu muitas quedas, e aí ele, por conta desses vários episódios, ele está com medo de fazer uma caminhada um pouco mais segura, com a abertura maior da perna, ou não, é porque ele realmente está com um pouco menos de força, então ele está desequilibrado ali e tal. Então tudo isso é avaliado, né, para a gente definir bem o nosso norte na reabilitação desse idoso. Um gancho em relação à marcha, interessante. A velocidade de marcha é um dado muito importante que a gente avalia dentro da geriatria, né? Pacientes que têm a velocidade de marcha menor, eles morrem mais. É um preditor de mortalidade, inclusive, tá? Então, andar mais lento é um risco maior de morrer do que quem anda mais rápido. A gente tem um corte dentro da avaliação de sarcopenia, a gente vai conversar sobre isso. A gente avalia a gravidade dessa sarcopenia através da função, do desempenho, né? Uma das formas de avaliar é através da velocidade de marcha, que a gente consegue medir. A gente tem um corte de 0,8 metros por segundo, é um corte de normalidade, né? E aí, abaixo disso, são pacientes que morrem mais, né? Então, todas as doenças de uma forma geral, nesse idoso mais frágil, a velocidade de marcha ela é medida, ela foi um preditor de maior mortalidade. E aí a questão do medo da queda, né? Existe uma síndrome pós-queda, né? Que é muito comum. Esses pacientes, depois de uma queda, de uma fratura, muitas vezes, né? Eles ficam realmente com medo, e aí fica um ciclo vicioso, né? Tem medo e aí acaba se movimentando menos, aí perde mais massa muscular, aí aumenta o risco de cair de novo. Então a gente tem que tentar intervir ali na raiz, né? E às vezes tem que tratar o humor. Eu costumo dizer que o médico ele costuma abrir os caminhos para que o profissional da equipe multi trabalhe. Então eu tenho que dar condições para o fisioterapeuta trabalhar, tenho que dar condições para o educador físico trabalhar. E aí eu vou dando condições, tratando bem a dor dele, tratando bem esse humor. Será que eu preciso fazer um antidepressivo para poder ele conseguir ficar bem, sair melhor? Né? Eu tenho que trabalhar, enfim, é isso, né? Então é em conjunto, né? A geriatra não trabalha sozinho, né? Legal. Elaine, tá se falando de avaliação, né? De observações, o que é que tu principalmente observa na tua avaliação? Assim, o que é o mais importante, se é que dá para dar algo mais importante dentro da tua avaliação na hora que tu tá avaliando para montar uma prescrição de treino para um idoso? Assim, quando a gente pensa em avaliação para o idoso, a gente olha sempre para 3 grandes pilares, né? Que é composição corporal, força e algo que a nomenclatura vai mudar bastante, mas seria um conjugado de vários componentes de capacidade física. Então seria o conjugado de talvez equilíbrio, junto com alguma questão associada a deslocamento. Então a gente segue sempre esses 3 pilares. Então geralmente a gente faz um teste de força, costumeiramente, de força rápida, como sentar levantar, associada a tempo, quantidade de vezes. E aí, te dizendo o que é mais importante, força. Acho que por um viés da gente, por ser nossa principal ferramenta, mas também é aquela que está mais associada aos riscos, principalmente força rápida, trabalho de potência. E aí a busca da gente é sempre conseguir explorar essas capacidades de forma mais bruta, como por exemplo um teste de força isométrico, um teste de sentar e levantar dentro de 30 segundos para ter alguma métrica estimada de força rápida, mas também tentar trazer isso para atividades. Então a gente faz alguns testes funcionais que costumeiramente são associados a algumas lesões ou a alguns cenários de atletas, mas que por muitas vezes conseguem dar norte de capacidade e de compensações no movimento. Então a gente faz, por exemplo, adaptações do que seria um single leg squat. A gente por muitas vezes não executa exatamente esse teste, mas faz um sentar e levantar unilateral, porque a gente precisa de traços de assimetria no padrão de movimento dele. Então, quando eu junto repertório motor com força, ali eu já tenho uma base para dar basicamente 60% da prescrição dele. Legal. Perguntar para os 3, assim, qual seria o primeiro sinal que você, com a experiência de vocês, para
avaliar assim, esse cara tá perdendo autonomia? Olha, uma coisa que é um dado simples, mas que chama a atenção, é a incapacidade de conseguir se levantar sozinho da cadeira, assim, é uma coisa que é de cara, a gente vê ali na hora de que a gente chama na recepção para entrar no consultório, como o Valentim comentou, e aí a gente entender que aquele idoso está precisando de ajuda para se levantar da cadeira, já chama muita atenção. A gente já sabe que é sarcopênico, né? Muito provavelmente deve ter uma sarcopenia grave, inclusive, e aí já nos responde muita coisa, né? E aí a gente vai ser um fator de risco com certeza importante para a perda, principalmente de independência. E é importante a gente entender que tem dois conceitos diferentes, de independência e autonomia, né? A independência está muito relacionada a atividades, né, de funcionalidade, atividades físicas em si, né? Capacidade, por exemplo, de tomar um banho sozinho, né? Ou atividades instrumentais, por exemplo, capacidade de pagar as contas, de manejar dinheiro, fazer as compras, de tomar os remédios. Atividades básicas já relacionadas mais com banho, com se vestir, com higiene. E a autonomia já é relacionada mais com a parte cognitiva, né? Então, assim, é importante, às vezes, entender que, às vezes, um paciente pós o AVC ficou com uma sequela, né, de uma fraqueza em um dos membros. Ele está acamado, mas a cognição pode estar boa, ele tem autonomia. Tem autonomia, mas ele tá dependente. Mas, às vezes, acontece, por exemplo, de um paciente que é completamente independente ainda, né? Ele consegue andar sozinho, bem até, mas aí tem um quadro cognitivo, né, que ele não consegue mais ter uma cognição preservada, ele não consegue mais tomar decisões sozinhos, ele perdeu a autonomia, mesmo com a independência preservada. Então são dois conceitos diferentes que é importante a gente estar atento, né? Legal. Então, mudando a pergunta, qual seria, na visão de vocês dois, para complementar ou, enfim, concordar, o primeiro sinal de perca de independência? Eu acho que é justamente isso. Assim, dentro da fisioterapia a gente vai olhar mais para essas atividades mesmo funcionais, né? Mesmo de então, se levantar de uma cadeira, se levantar da cama, subir uma escada, enfim, sair para ir no mercado e tal. Então a gente começa a olhar pequenas alterações. Então, por exemplo, o Dr. Rafael falou da questão de se levantar, precisar de ajuda. E isso a gente pode começar a ver de pequenos ajustezinhos. Então, ele precisa colocar a mão na coxa para se levantar. Ou então ele precisa pegar em alguém para se levantar. Então isso já é uma alteração que provavelmente antes ele não fazia. Isso já mostra de alguma forma que ele já está tendo ali um déficit de alguma função que está levando ele a fazer essas alterações motoras para realizar a atividade, né? Isso vai para qualquer outra atividade. Então, descer a escada, ele vai junto os dois pés em cada degrau. Ele não consegue subir em cada degrau um pé. Então, isso também já é uma alteração ali que ele está fazendo para conseguir realizar a atividade. Então, todas as alterações que são feitas ali para realizar uma atividade que antes ele fazia sem problema algum, para mim, já mostra um grau de independência um pouco maior e aí já é um sinal para que eu possa intervir. Acho que o grande sinal que a gente no treinamento costuma observar, principalmente no caso do idoso que sai do seu lar para ir a algum outro ambiente fazer a prática, né, e não o profissional indo na casa do idoso, é que ele está exposto em um ambiente que envolve pesos e pode ter uma insegurança maior mesmo estando acompanhado. Então, o quanto ele busca suporte ou apoio para executar uma atividade. Então, ele botar a mão na coxa e se levantar, sim, é um desses fatores. Mas o quanto ele busca objetos por perto para dar os próximos passos, o quanto ele tem de percepção de alta eficácia para executar alguma atividade, o quanto ele pensa, eu não consigo, isso daqui eu não gosto de ficar subindo e levantando porque vai me cansar muito. Então, essa antecipação constante da atividade é um fator que a gente presta bastante atenção. Isso a gente vê bastante aqui na Físio, né? Que o paciente já chega, já vem dando a mão aqui para você pegar ele e conduzindo ele até o setor. Tem até uma brincadeira, né? Assim, para pacientes que eu tenho um pouco mais de intimidade, né? Às vezes vem com uma filha, não dei a mão para ela, não. Aqui dentro, não. Né? Para tentar trazer um pouco mais desse estresse, ela também se sente confiante porque está nesse ambiente, né? Então, para tentar dar um pouco mais de independência. Tu falou que ia falar um pouco de sarcopenia, que é um tema que a gente realmente vai tocar e eu queria falar sobre isso, mas primeiro explica um pouquinho o que é sarcopenia, doutor, pra gente. Pronto, sarcopenia é uma condição extremamente comum, né, que é basicamente uma doença muscular
em que há uma grande perda, principalmente de força, de massa e de desempenho, né? Mas força eu gosto de chamar a atenção porque é o primeiro, o Eloy até comentou, porque é o primeiro parâmetro que a gente avalia realmente, né? Então, é uma perda de força e a sarcopenia ela, muitas vezes está relacionada a diversas complicações e desfechos ruins, né? Nas diversas condições. Então, a gente avaliar essa força desse paciente, né? Conseguir de forma precoce estar intervindo. E aí a gente, mais uma vez eu falo da importância, né? Que não vai ser muitos medicamentos, né? Aqui é exercício e dieta de novo, né? Uma dieta com proteína, uma dieta bem balanceada, né? Com o exercício de força, vai fazer tanto como tratamento como prevenção dessa sarcopenia, né? Então, a força como um grande condutor e motor aí dessa sarcopenia, né? Tem algum exame específico para identificar a sarcopenia? Pronto, como é que se dá o diagnóstico, né? Assim, explicando, a gente tem 3 parâmetros, como eu disse, força, massa e desempenho. Então, a primeira coisa que a gente avalia, existe alguns testes de triagem que a gente costuma ter. Então, existem alguns questionários, né? SARC-F, que são questionários que a gente consegue fazer uma avaliação de triagem para perceber se aquele paciente ele se encaixa numa possível sarcopenia. Na prática, né, eu acabo fazendo em todos os meus pacientes, porque todos eles vão ter, acabando, fator de risco ali para poder evoluir com sarcopenia. Então, nessa força, eu consigo avaliar através de um dinamômetro, para avaliação da força de pressão palmar, né? Um equipamento que a gente aperta, né? E avalia a força. Também um outro parâmetro que a gente utiliza também é o teste sentar e levantar da cadeira, né? Que a gente também pode fazer essa avaliação. Então, a força não alterada, a gente já tem pelo menos uma sarcopenia provável. A gente vai para a massa. E aí a massa muscular a gente avalia, idealmente, né? Podia fazer um DEXA, né? Que é um exame com densitometria do corpo inteiro, para ver a questão de massa muscular. Existem alguns outros parâmetros, como ressonância de panturrilha, que a gente consegue ver ali a densidade da massa muscular na panturrilha. Na prática, a gente acaba sendo exames que a gente tem mais dificuldade, a gente acaba acochambrando ali dentro do CRN6, a gente usa às vezes circunferência de panturrilha, né? Então um parâmetro ali para poder a gente ter uma noção se ela está tendo uma massa muscular alterada ou não. E aí depois disso, aí tem uma sarcopenia confirmada. A massa está alterada, confirmou sarcopenia. E aí se eu tiver um desempenho ruim, a gente fala de uma sarcopenia grave, que a gente avalia através de velocidade de marcha, através de testes como Tap Therapy and Go, que a gente consegue avaliar através de uma cadeira, né? Avalia a ida e volta do paciente. Tem alguns testes que a gente consegue avaliar o quanto que esse desempenho está alterado. E a gente fala de sarcopenia grave. E aí eu pego o gancho da importância, e talvez assim, até mais prejudicial, que é o idoso obeso sarcopênico. Né? Era até uma pergunta sobre isso, né? É o obeso, então é muita gordura e pouca massa muscular. É o pior cenário possível. Às vezes pensa que sarcopenia é só aquele cara que é magrinho, né? Muito leve, mas não. Às vezes é muito mais prejudicial. O risco cardiovascular imenso, né? Então é muita gordura e pouca musculatura. E é interessante essa troca, porque antigamente, esse é do Consenso Europeu de 2018, esse algoritmo, né? Antes se considerava a massa mais importante do que a força. E aí começou -se a perceber nos estudos que, você pegar, por exemplo, muito comum a gente ver o idoso com as pernas bem fininhas, mas o cabo é forte, assim, ele é fininha, mas ele anda para todo canto, né? Então não é a massa, o principal é a força. Às vezes o cara com as pernas finas, mas força independente, faz tudo, anda bem. Então a força é mais importante. Legal. E pensando em esse déficit, né, de massa magra, né, de massa muscular, além da independência, né, quais são outros problemas que a falta, né, de músculo, né, de tecido muscular podem causar para um idoso? Bom, então assim, diversos, né? Se você pegar um idoso sarcopênico, né, você pegar o cenário, por exemplo, de um idoso pós-internamento. O idoso que entra no internamento, a gente costuma dizer que ele não sai do mesmo jeito que ele entrou. A gente precisa reabilitar. E às vezes acontece muito que ele entra num espiral de fragilidade que a gente não consegue mais resgatar. Impressionante. Mas aí é fazer de tudo para que haja essa reabilitação, né? Com nutrição, com fisioterapia, educação física, enfim. E aí o que é muito comum? Eles começam a evoluir com disfagia, que é a dificuldade de engolir, né? Então começa a ter mais engasgo. Essa região da musculatura, além de influências de várias outras, né, parte neurológica, mas influência também de musculatura. Então aqui é músculo que vai contribuir para a deglutição. Então às vezes o idoso sarcopênico ele começa a se engasgar mais. E aí a importância da fono para um trabalho de fonoterapia para prevenir e também para tratar e melhorar. Às vezes o idoso ele começa a fazer mais pneumonia
porque ele tem perda de massa muscular na região do peitoral, então acaba acumulando mais secreção, ele tem mais dificuldade de expectorar, né? E aí precisa de um trabalho da fisioterapia respiratória também para melhorar esse quadro, né? Então, assim, a sarcopenia ela vai atuar de forma prejudicial e negativa no organismo todo do idoso, né? Legal. Então, o grande benefício que é, né, fazer atividade de força, né, para o idoso, então não só pensar na questão da independência, né, mas desde o processo de engolir, questões cardiovasculares, né, Redução de infecções, né? Redução da possibilidade de diabetes, né, hipertensão, enfim. Então, busque o treinamento de força, né, os idosos, né, com profissionais que consigam, né, dar ali aquele aparato seguro para ter um envelhecimento ainda melhor. Valentim, falando ainda um pouco de equilíbrio, né, e aí puxando esse gancho de força, né, principalmente por conta da que a gente estava falando sobre sarcopenia, para o idoso, né, que tem aquele desequilíbrio, né, existe um treino específico ou depende, né, da situação do paciente, né? Porque quando se pega o Elohim, é um cara que gosta muito da ciência, né? E às vezes você pega ali o estudo e fala, não, é indicado trabalhar a potência para o idoso. Tá, mas com a potência saltar, o idoso não consegue nem andar. Então fala um pouquinho assim da especificidade de um treino para um idoso que está em desequilíbrio, né? Não consegue se sustentar tão bem. Pronto. A gente tem três tipos de equilíbrios aí, né, que a gente pode treinar. O equilíbrio estático mesmo, que é o que a gente mais vê as pessoas falando, que é a pessoa se manter numa posição, né, então se manter parado com um pé só, que na verdade é o que a gente menos vê de acontecer, por exemplo, uma queda por conta de um equilíbrio estático tá com problema, né. E é uma capacidade que é treinável, então a gente tem alguns tipos de exercício que a gente pode trabalhar esse equilíbrio estático. Tem o equilíbrio dinâmico, que é enquanto ele está fazendo alguma atividade, então ele está caminhando, ele precisa de equilíbrio, ele está levantando uma cadeira, ele precisa de equilíbrio, ele está fazendo mudança de direção, ele precisa de equilíbrio. Então também existem treinos específicos para isso. Muitas das vezes a gente vê muito nessa população idosa treinos realizados com dupla tarefa, né, que é para justamente tirar um pouco dessa atenção em uma atividade só e aí colocar em outra atividade para também ajudar nesse treino do equilíbrio. E tem um treino que é muito importante, específico para pacientes idosos, principalmente pensando em queda, que é do equilíbrio reativo mesmo, que aí já vem essa questão da potência que é necessária, né, para essa população. Então, o equilíbrio reativo é justamente isso. Então, ele teve um desequilíbrio que alguém passou perto dele e aí ele desequilibrou ali na marcha. Ou ele teve um pequeno tropeço, então ele precisa de uma reação para recuperar aquele equilíbrio que ele estava tendo ali ao fazer a caminhada. Então, isso também existe em alguns treinamentos. Acho que algumas pessoas já podem até ter visto alguns desses tipos de treinamentos pelo Instagram, TikTok, assim, que às vezes vai lá e você realmente faz alguma perturbação ali no paciente para gerar esse estímulo dele reagir a essa perturbação que foi feita, né? Então, tudo isso existem essas possibilidades de você treinar esses tipos de equilíbrio, né? E eles são muito importantes. Pensando em queda para o idoso, esse equilíbrio reativo é muito importante, porque a gente vê muitos desses idosos tendo um retardamento nessa reação ao desequilíbrio quando ele acontece por uma perturbação externa, principalmente. Então, e a questão de o que é que a gente vai treinar primeiro vai ser muito do que eu vou ver na avaliação. Eu vendo na avaliação ali, eu vou dizer, ele precisa ir mais para esse lado aqui, e a gente vai treinar isso em específico. Tem uma coisa, vou sempre puxar para o lado da força, vai ser meu eterno viés. Uma coisa muito importante, porque na verdade a reatividade é o quê? Ele tem que entender que o corpo saiu da posição que ele deveria estar, e aí ele vai ter que executar uma força de desaceleração, porque se ele deveria estar em pé e foi deslocado para a direita, ele tem que fazer uma força para amortecer essa aceleração, zerar ela e voltar para o reequilíbrio. Então, no meio dessa jornada, envolve uma dependência de força. E aí a gente chama muito essa força de desaceleração de excêntrica. Mas o mais importante disso é que existe um negocinho chamado de taxa de desenvolvimento de força, que é até um pouco mais importante do quão forte ele é, do
quanto ele consegue levantar grandes cargas ou fazer muita força, é quão rápido ele consegue chegar naquele ponto de produção de força que vai desacelerar ele. Porque imagina, ele pode ser forte, mas a taxa de produção de força é lenta. Ele vai precisar de mais tempo para desacelerar. Então não é só um passo que vai desacelerar ele, é o passo seguinte. Aí dá aqueles tropeços até conseguir se segurar. E às vezes de tropeço em tropeço ele fica numa posição desvantajosa e já não fica um retorno ao equilíbrio muito favorável. Então acaba que quando a gente vai buscar essas avaliações, e aí eu e o Valentim, né, o treinamento e a fisioterapia vão estar sempre treinando as mesmas coisas com objetivos diferentes. Talvez ele busque muito mais entregar a atividade na vida daquela pessoa e eu busque muito mais fazer com que ela execute aquela atividade com mais facilidade. Então ele entrega a atividade, eu entrego a capacidade. Então acaba que a gente está sempre brigando nisso. E aí, o que é que vai determinar se ele precisa, na verdade, de taxa de desenvolvimento de força para poder voltar para o ponto, ou se ele precisa dessa reatividade, opa, eu preciso botar o pé ali. Então, nesse ponto, a avaliação da gente fica muito importante, tanto que, às vezes, a gente está avaliando junto o mesmo paciente, já pensando onde é que vai encaixar ele. A gente vai ter que entregar a ele a capacidade de retornar ao equilíbrio, ou não. Eu preciso fazer com que ele retorne ao equilíbrio e não se sinta fadigado com isso. Como fazer que esse paciente que faz caminhada todo dia, né? Como convencer ele, doutor, assim, no consultório ele chega, doutor, já faço minha caminhada todo dia, né? Como convencer ele que o treinamento de força, né, é a atividade que ele deveria também fazer, não tirando ali a caminhada, até porque a caminhada muitas vezes não é nem treinamento, né? É porque ele gosta, sente prazer, né? Meu pai, por exemplo, adora estar ali na beira-mar, ele fala, vou ali conversar com meus velhos. Né? Então é um movimento lúdico, né? Que gera qualidade de vida. Né? Então como fazer, conscientizar, né? Como trazer, né, esse idoso para dentro do treinamento de força. E quão difícil é, né? Porque... É o grande desafio, viu? Assim, a gente costuma dizer, a gente tentar traçar um propósito, assim, qual o objetivo, aquilo ali vai trazer o que na minha vida, né? Então, às vezes fazer exercício é importante para prevenir que você não tenha um infarto, não tenha um AVC, não fique acamado, mas às vezes você, de repente, tocar aqui, você vai ter mais capacidade de brincar com os seus netos, né? Você vai ter capacidade de não precisar dos seus filhos para poder lhe ajudar, né? Então, você ter uma noção de um propósito. Isso aqui, eu estou fazendo isso aqui porque eu vou ter um objetivo claro dentro da minha vida, né? E aí, ao mesmo tempo, pegando esse gancho que você comentou, Chico, da importância do movimento em si, né? Então, eu costumo dizer, o paciente às vezes me pergunta, ou o filho, né? Doutor, qual é o melhor exercício para o meu pai? E aí, assim, os estudos mostram, né? O exercício físico, resistente, multicomponente, multitarefas, né? Mas, às vezes, é o exercício que ele consegue fazer, sabe? E tem estudos que mostram isso. Um idoso de 90 anos, sedentário, mas pelo fato de ele conseguir sair da cadeira, caminhar 5 minutos ali em casa, é benefício, entendeu? Então, eu não vou para academia de jeito nenhum, eu vou fazer minhas caminhadas. Faça. É melhor do que estar parado, sabe? Então, a gente também tem que encorajar nesse sentido, né? De que o movimento, ele gera benefício, entendeu? Então, ir para a beira-mar, o fato de estar com outras pessoas, e o isolamento, ele é um fator que é extremamente prejudicial para a cognição, né? Então, o fato de estar em outras pessoas e a importância muitas vezes de estar numa academia, né, que vai ver outras pessoas do mesmo grupo, né, ou fazer um treino funcional que vai trabalhar com outras pessoas com o mesmo objetivo, aquilo ali é extremamente válido para a preservação de saúde, inclusive não só física, mas cognitiva, né? E a gente tem diversos estudos saindo com a importância de fatores de prevenção, né, de perda cognitiva, fatores de prevenção de demência, né? E exercício físico está lá sempre, né? A importância do exercício físico, de hábitos saudáveis, de controlar a pressão, controlar a diabetes, controlar o colesterol, né? Contra o tabagismo, o isolamento social como um fator de risco importante. Por isso que a pandemia veio como um grande divisor de águas, muitas vezes, né? Foi gatilhos para início de depressão, para início de demência, porque isso se isolou, né? Então é muito prejudicial. É importante também salientar que o ambiente precisa ser bom, né, doutor? Com certeza. A gente tem idosos aqui que
Até mandar um abraço aí pra dona Silvia, pro seu Cassiano, né? Que ela chegou na avaliação, ela bateu na mesa. Eu não gosto disso aqui. Tô vindo por causa do meu filho. E já se vão aí quase 3 anos aqui. E ela continua falando, eu tô aqui porque eu gosto desse ambiente, eu gosto de vocês. E o treinamento virou realidade na vida dela, né? Então, trazer esse gancho aqui pro Elohim. Como fazer para cativar melhor esse idoso, Elohim? Pois é, na verdade, talvez seja um dos públicos mais fáceis de se cativar. Acredito que, como a gente comentou muito aqui, o que é que a gente falou? A gente falou do idoso que busca apoio para poder realizar uma atividade. Então, é um idoso que já tem ali uma certa dependência de alguém por perto. É um idoso que, naturalmente, não faz tantas atividades quanto em outros períodos da vida, por exemplo, se a gente retorna 30 anos. Então, talvez seja uma pessoa que ela é um pouco mais carente de contato humano. Em que sentido? De alguém cuidando dela, já que por muito período, muitas fases da vida, foi o inverso. Então, essa é uma realidade que a gente encontra bastante aqui. Então, o que é que faz cativar? É a atenção. É simples, na verdade. Então, o que faz muito, inclusive, sucesso nas nossas intervenções de treinamento é esse cuidado, é uma escuta ativa e constante. Então, de simplesmente estar se comunicando, óbvio que muitas vezes não é uma comunicação técnica, não é uma comunicação sobre treino, mas estar em constante contato, conversando, é o que faz ele aos poucos ir se abrindo para novas possibilidades, progressões graduais, são lentas, muitas vezes sim, pelas condições de alguns idosos, mas eles sempre se abrem a isso. Então, eu acho que o que torna o ambiente melhor não é a estrutura física, não é nada associado à estética, mas, na verdade, é completamente o contato humano e o cuidado. E tu, Valentim, qual é o teu segredo, cara? Porque a gente tem uma brincadeira, né? Que o Valentim aqui é o rei dos véi, né? Ele tem um jeito, né? Ele sabe lidar muito bem. Qual é o segredo? Eu acho que é porque eu escuto muito, né? Então acaba que acho que é uma coisa que eles gostam muito, né? Isso até um assunto que foi colocado aí, que é essa questão do isolamento, né? Então muitos deles vêm, a gente brinca que eu sou fisioterapeuta, mas muitas vezes eu sou terapeuta deles também, porque muitos deles querem ser escutados também, né? Eles querem passar ali um tempinho fazendo o que eles precisam fazer, mas eles também querem relatar como é que tá um pouco o dia deles, falar dos sentimentos, das emoções, do humor dele, né? Então, acho que isso é bem o que o Elohim falou, que é essa questão da atenção mesmo. E geralmente é um público bem fiel, que se ele se adaptou ao ambiente, se adaptou às pessoas, se adaptou a quem está ali diretamente atendendo eles, muito dificilmente ele vai sair daquele lugar ali. Então, você tendo esse ganho ali naquele primeiro momento, muito provavelmente esse idoso vai ficar com você por muito, muito tempo. Eu acho que o principal mesmo assim que eu vejo assim dos meus idosos que eu atendo é muito essa questão mesmo de atenção, de escuta, de mostrar mesmo que a gente está ali para fazer o melhor ali para ele. Seja o que for esse melhor, seja só uma escuta ou seja realmente no aspecto mais técnico que a gente vai oferecer para ele. Legal. A gente trabalha com muitos idosos, né? E eu acho que vocês têm razão, né? Mas um grande diferencial também é conseguir se adaptar ao jeito de cada um, né? Porque por mais que eu acho que essa é o principal fator, né? É a atenção, né? A paciência, o cuidado, né? Que eles observam muito, e eles observam mesmo, eles têm essa capacidade de observar isso, né? É o quanto a gente consegue se adaptar a cada um, né? Então tem idosos que já são muito brincalhões, tem outros que são mais... Então conseguir, né, se adaptar, e eu acho que isso é uma das coisas mais fortes aqui na XS, é conseguir se adaptar a esse idoso, mas com qualquer cliente, né, que seja, mas se adapta a essa pessoa, porque isso cativa muito. Isso é um dos grandes diferenciais da gente. Tratamento individualizado, né? É isso. Começando por aqui, né? Entendendo a cabeça da pessoa. Depois de uma queda, doutor, é comum a família começar a querer fazer tudo pelo paciente, né? Retirar a independência, né, dele. E isso pode acelerar um pouco, né, esse processo, né, de perder ainda mais autonomia. Como lidar com isso? Porque a gente não trabalha, né, só com idoso, muitas vezes. Alguns idosos sim, né, a gente acaba não se relacionando tanto com os filhos. Para você, eu acho que
na grande maioria, né? Você se relaciona também com a família, mas como, né? Esse relacionamento, como fazer com que os filhos consigam dosar, né? Esse ajudar para não passar e chegar a ser uma retirada de independência. Isso é importante, né? Porque, lógico, depois de uma queda, tem que se aumentar a vigilância, né? E a vigilância não é fazer por ele, mas é uma vigilância assistida. É estimular que ele faça as atividades, mas agora com uma assistência maior, né? Seja ali, não fazer por ele, mas estar ali ao lado, né? E aí eu acho que é importante, né? Que eu até que falei no início, sobre a questão da avaliação daquele idoso que cai, né? Então, ele caiu por quê? Né? Então, existem fatores intrínsecos e extrínsecos que contribuem para isso, né? Então, fatores do próprio indivíduo, né? Fatores intrínsecos. Então, é um paciente que está com hipertenso diabético, ele está com as comorbidades bem controladas, é um paciente que tem tido episódio de hipoglicemia e aí tem levado à queda, é uma medicação que está bem inadequada, é um paciente, por exemplo, que está utilizando mais antihipertensivo do que ele precisa. Ele até precisava de muito antihipertensivo, mas agora a pressão está baixa demais, ou ele tem, a gente chama de hipotensão ortostática, ele levanta e aí a pressão cai, e aí tem que ser avaliado, tem que ser ajustado esses medicamentos, porque ele vai fazer com que ele caia. É um uso de um medicamento inadequado, é um benzodiazepínico que faz com que ele fique sonolento e aumente o risco de queda, né? É uma condição do próprio paciente, por exemplo, a doença de Parkinson, que faz com que ele realmente tenha uma dificuldade maior na marcha, uma lentificação da movimentação, e eu preciso de repente ajustar melhor a medicação para que o fisioterapeuta, o educador físico consiga trabalhar melhor, né? E aí entender também os fatores extrínsecos, né? Que aí entra muito essa questão da familiar, né? Como é que está o ambiente desse paciente? Eu particularmente gosto muito de fazer visita domiciliar, então muitos dos meus pacientes eu atendo em casa. E eu gosto porque eu consigo ver todo o ambiente dele, né? A dinâmica familiar, né? Quem é que está ali ao redor, quem que cuida, né? Quem é que é o principal cuidador, quem é que às vezes não se importa muito com o idoso, como é que está o banheiro, o quarto do paciente, locais que ele anda. É um local é um banheiro que tem muito tapete solto, é uma luz que não tá, que é queimada e ninguém esquece de trocar, um ambiente menos iluminado, não tem barras de apoio, é o calçado do paciente que está inadequado, ele usa chinela de dedo que é mais fácil ele cair. Não, então são vários fatores, né? E aí a gente, corrigindo esses fatores, né? Tanto intrínsecos como extrínsecos, eu vou estar dando condição para ele ter mais independência, né? E ele conseguir fazer as atividades de forma mais assistida e menos fazer alguém fazer por ele, entendeu? Legal. É difícil seguir dieta, né, doutor? Difícil. Fazer visita na casa de idoso é difícil fazer a dieta, né, doutor? Mas é difícil, viu? Sempre tem aquele bolinho, cafezinho da tarde. E é bom. Valentim, cara, qual a diferença, assim, entre diminuir a dor, depois devolver função, confiança, segurança, como é que é esse processo, né? E uma pergunta que eu queria deixar junto, que muitos me faz, né? Sempre que eu tô perto de algum idoso, eu já tenho dor há muito tempo, é possível sanar essa dor, né? Então, eu queria pegar esse gancho, né? Porque muitas vezes o paciente vem por conta da dor, mas aí a gente já vê a questão da função. Então, fala um pouco dessa progressão e traz um pouco dessa possibilidade, sim, de não é porque eu tô com 70 anos, 75, 80 anos, que eu preciso continuar com dor. Show. Esses dois aspectos aí é o que a gente mais olha, né? O fisioterapeuta, que é a dor e a função. A maioria das vezes a gente intervém primeiramente na dor por ser uma questão que atrapalha diversos fatores da pessoa ali, não só do idoso, né? A pessoa que está com dor, ela fica às vezes estressada, atrapalha o dia a dia dela, pode estar já afetando a questão da funcionalidade só por conta dessa dor, né? Então, é um dos fatores que a gente geralmente tende a ir primeiramente, né? A tentar resolver primeiro. E aí, no decorrer do tempo, a gente pensando também nessa funcionalidade, colocar aquele paciente para realizar o que é que ele precisa fazer no dia a dia dele, a gente vai começando a pensar na funcionalidade dele também, começando a colocar de novo essas questões de atividades funcionais com mais ênfase, né?
A dor ela pode ser de diversos fatores, né? Pode ser realmente por conta de uma lesão que ele tenha, ou pode ser por outras questões, porque como a gente sabe, né, pode ter até uma questão mais descentralizada ali, ou ser uma dor mais central. Então, a gente precisa entender isso para ir tratar a dor. E aí, após tratar dessa dor, não que eu deixe de pensar na funcionalidade enquanto eu estou tratando a dor. Eu sempre vou pensar nas duas coisas. Mas geralmente eu ataco primeiro e depois disso eu vou para a funcionalidade, porque o que eu mais quero é que esse idoso... Porque geralmente uma das principais queixas que o idoso vem na nossa avaliação é: eu fazia tal coisa, eu não estou conseguindo fazer mais. Eu andava sozinho, não estou conseguindo andar mais sozinho, preciso de um dispositivo auxiliar de marcha, preciso de alguém do meu lado. Então vou começar a pensar nessa questão da independência funcional dele, né? E aí o meu trabalho vai ser ao máximo fazer com que ele volte a ter essa independência funcional. E aí existe essa diferença, como você falou, né? São dois aspectos que eu sempre vou estar olhando, mas geralmente eu ataco primeiro a dor por ser um fator que limita tantos outros e também gera uma repercussão funcional. E aí depois eu vou pensando um pouco mais a funcionalidade dele, para sempre que possível, depois de eu fazer com que ele volte às suas funcionalidades, aí eu já encaminhar ele para o treinamento ou para uma outra atividade que ele se sinta mais confortável de fazer. E aí, com relação a dores que geralmente são crônicas, né, nesse público aí idoso, assim, são dores que eles levam por muito tempo, às vezes não tratam como deveriam tratar, vão postergando, vão entendendo que é uma dor que eles vão sentir para o resto da vida. Na verdade, toda dor a gente precisa ter um sinal de atenção. A gente não pode tratar a dor, eu já tenho isso há muito tempo, então eu vou continuar com ela para o resto da vida. Toda dor ela tem sim possibilidade de ser tratada, e a gente só precisa identificar o que é que está realmente causando essa dor, quais são os fatores. A maioria das dores nos idosos tem componentes multifatoriais, não é só um fator. Na verdade, em qualquer público, né? A dor geralmente tem esse componente multifatorial. Então, preciso ir em cima disso. E o que tem que ficar claro para esse público é que, sim, existe uma forma da gente controlar essa dor e, sim, dele não sentir mais essa dor que já vem acompanhando ele por um bom tempo. O que a gente precisa fazer é realmente uma boa avaliação, entender o que é que está levando a essa dor tá se prolongando por tanto tempo, e aí a gente atuar com mais especificidade nela enfim, e aí trazer resolução. E deixar claro que, assim, existem os medicamentos, as terapias, mas que, cara, padrão ouro para melhora de dor, né? Movimento, é exercício, é uma boa fisioterapia desaguando em um bom treinamento. Aí eu vou levantar uma questão, porque talvez a gente tenha falado tanto de transição, saindo, tu abre ali, começa o serviço, abre as brechas para a gente trabalhar, vem o fisioterapeuta e leva o profissional de educação física. Não precisa ser necessariamente assim. Vou ser um contexto mais específico e tu fortalece, Valentim. Se for um caso de dor crônica, um caso de dor que precisa ser controlada e manejada, assim como a situação cronicamente, o fisioterapeuta se permanece por um período prolongado. E o fisioterapeuta não é uma pessoa para aparecer uma vez e depois sumir. E nem sempre é uma dor que vai ser no estralar de dedos que vai sumir, ou que é algo que consegue ser simplesmente apagada. Muitas vezes o processo do fisioterapeuta é atenuar. E isso já traz melhora na função, porque aquela dor às vezes deixa de ser limitante, deixa de ser determinante, se torna limitante. E aí nesse trabalho conjunto fica o quê? A dor determina menos que eu não consigo fazer a tarefa, ela limita, e o profissional de educação física entrega a capacidade para que a gente vá mexendo nesse limite. Então acaba que é comum o profissional de educação física e o fisioterapeuta estarem continuamente durante toda a vida daquele paciente entregando cada vez mais saúde e qualidade de vida. Não é apenas um processo de transição, tanto que é muito comum dos nossos pacientes passarem 2, 3 vezes na semana no treinamento e pelo menos a cada 15, 7 dias ter uma sessão na fisioterapia, sempre passando por esse cuidado recorrente.
Até você já entrou um pouco na pergunta que eu ia fazer, que é inclusive para vocês dois, né? Qual o momento assim, pô, o cara chegou para ti, mas aí tu avalia algo, tu fala, não, eu preciso chamar a fisioterapia, ou o Valentim, cara, já que talvez não há tanta necessidade da minha parte, já dá para direcionar pro Elohim. Como é que vocês conseguem fazer essa avaliação? Até porque vocês muitas vezes avaliam até juntos, né? Esse era o ponto que eu ia levantar. É difícil ter uma situação que eu vou pegar e ver se eu vou passar para ele, ou ele pegar e ver se vai passar para mim, porque a gente sempre tem que debater. Até onde aquela limitação é por conta de uma questão, a maioria das vezes, ortopédica, que o Valentim teria que primeiro sanar ou atenuar para depois vir para mim. Até porque muitas vezes é uma coisa que pode ocorrer em paralelo. Então vamos supor que na pior das situações tenha algo que acomete o membro inferior e é muito intenso a limitação dela. O membro superior ainda consegue fazer algum grau de esforço e é positivo e significativo. É benéfico para ele. E o inverso da mesma forma. Mas ainda assim o que determina, aí entra naquele lance que a gente conversou, de o quanto a dor, o quanto a lesão consegue limitar a execução de atividade e o quanto a gente precisa só aumentar a capacidade. Então acho que fica muito disso, do Valentim tentar entregar mais função e eu tentar entregar mais capacidade. Eu acho também que é um processo assim de... Alguns dos idosos chegam assim buscando a fisioterapia porque ele também já foi referenciado para ir para a fisioterapia, aquela condição precisava de um atendimento fisioterapêutico, e aí muitas vezes não é um idoso que tem a prática da atividade física ainda muito enraizada nele. Então esse processo de transição também é muito conversado ali para que ele comece a se adaptar a essa questão de colocar a atividade física dele, de colocar a atividade física na rotina dele, né? Então, isso que o Elohim falou já é basicamente a resposta, né? Assim, é muito difícil determinar um momento exato. Mas como a gente trabalha aqui muito junto, a gente vai sempre ali, ó. Vamos ver, vamos fazer uma aula aqui, vamos ver se você já tem essa capacidade e tal, vamos lá. E aí essa questão de dar essa aula experimental, muitas vezes, não é nem porque eu não acredito que ela consiga. Eu acho que ela consegue já, mas é para ela entender que ela consegue. E aí ela, realmente consegui, não fiquei com muita dor. Dá para me fazer, dá para mim começar a colocar isso. Então dar essa, como você falou, dar essa confiança para ele que eu já estou numa fase um pouco melhor e eu já consigo evoluir nesse aspecto, né? E aí, graças a Deus, a gente tem essa equipe aqui que é muito conectada e aí facilita muito esse processo de transição e de caso precise vindo do treinamento para físio ou da físio para o treinamento, essa conversa é sempre muito tranquila. E a gente faz, geralmente, sempre dá muito certo essa transição da físio para o treino para físio. Então, se você é idoso, ou seu pai, sua mãe, seu avô, né, busca um treinamento integrado, conectado, que se conversa, que tem cuidado, né, que tem essa sensibilidade, fala com a gente, chama a gente que a gente vai atender vocês da melhor forma possível, certo? E aí, pegando esse gancho, já convidar você que é idoso, os alunos da XS que tem seus pais, né, seus avós, dia 29 de agosto, aqui na XS Wellness Club. O doutor está convidado também, às 8 horas da manhã, é num sábado. Um café da manhã a gente vai realizar dedicado à longevidade, força, autonomia, independência. Né? Vai ser uma oportunidade para vocês conhecerem aí a proposta da equipe, vai ter um café bem legal, vai ter um recovery liberado, você pode participar de algumas atividades aqui junto do treinamento e fica aí o nosso convite para vocês, tá? A gente vai chegando ao fim e aí eu vou encerrar com perguntas diretas, tá? E aí eu quero respostas mais diretas, lógico, se achar necessário uma contextualização, fica à vontade, tá? Então, é só para fazer o fechamento e a gente chama essa parte do só mais uma. Vamos lá, Dr. Rafael, um sinal de perda de autonomia que os familiares costumam ignorar? Quando o idoso começa a não responder por si só, alguém quer responder por ele, né? Alguém não tem mais a vontade própria, alguém responde por ele.
E um outro ponto que eu queria colocar, reforçar a questão de quando começa a perceber que ele não consegue mais levantar sozinho, assim. Isso aí é... E aí é da independência. A independência, né? Pegando as duas, Legal, autonomia legal. e independência. Lucas, uma capacidade que deveria ser treinada antes da primeira queda. Eita. Pensando em capacidade, eu diria força, né, muscular. Mas acho também essa questão de reação do equilíbrio também é muito importante. Caminhar todos os dias, Elohim, suficiente ou ponto de partida? Ponto de partida para uma rotina e estilo de vida mais ativo, como mesmo o doutor falou, às vezes só de ter dentro de casa a rotina mais ativa é melhor. Mas, aí eu vou puxar de volta o Valentim, força sempre é melhor. Doutor Rafael, um mito sobre envelhecimento que você gostaria de eliminar? De que o idoso não pode ir para academia. Legal. Lucas, equilíbrio em uma frase, o que é que realmente ele significa para o idoso? Primeiro que significa muito para o idoso, né? Mas eu acho que o equilíbrio significa a manutenção de uma postura mesmo diante de perturbações. Performance depois dos 70, é possível? É real? É possível e deveria ser buscado. E agora para os três, um de cada vez, vou começar aqui com o doutor. O que você quer conseguir continuar fazendo sozinho aos seus 80 anos? Bom, acho que consegui aproveitar bem a minha família, né? Principalmente, né? Hoje eu sou casado, tenho 4 filhos. 4, doutor? 4. Homem é disposto. Viu? Então, se Deus quiser, com 80 anos, vou ter muitos netos, bisnetos, né? Então, tenho que buscar agora, né? Colher plantar para poder colher os frutos de um bom envelhecimento, né? Legal. E aí, Valentim, o que é que você quer estar fazendo? Vou ser bem geral, porque o que eu quero ser é independente, assim. Eu quero fazer aquilo que me der vontade de fazer sem precisar ter alguém ao meu lado para que eu consiga finalizar aquela atividade, né? Não tenho uma atividade específica, mas eu quero ser independente. E aí, Eloy? Quero poder fazer meu levantamentozinho terra sem me preocupar com nada. Com quantos quilos? De preferência, o dobro do meu peso. Tá, massa. Legal, legal. A gente vai encerrando por aqui, tá? Então, hoje ficou claro que queda não deve ser tratada automaticamente como uma consequência normal da vida, tá? Então, sim, a idade vão trazendo, né, alguns prejuízos. Eu costumo brincar com o meu coroa, né, que já tem 71. Amigo, o carro, né, já perdeu aí, né, um pouco da validade, né, tem que ter quando sai da concessionária, né, tem os 5 anos de garantia, né, então tá perdendo a garantia, mas isso não quer dizer que o carro não possa continuar rodando, né, então hoje ficou muito claro, né, a necessidade do treinamento, a necessidade de buscar bons profissionais que cuidem, né, desse público, né, nutrição, medicina, treinamento, fisioterapia, tá? E é possível prevenir as quedas, esses transtornos, né, com um trabalho multidisciplinar bem organizado, tá? Eu queria agradecer, Dr. Rafael, pela presença, tá? Pela disponibilidade, pelas palavras, e queria deixar um espaço para você deixar um fechamento aí para esse público, né? Também divulgar aí um pouco o teu trabalho. Fica à vontade, doutor. Pronto, eu queria agradecer a XS Team, né, pelo convite. Foi excelente aqui. Realmente é impressionante que você entra numa sala, o tempo voa, né? Nem nota o tempo passando. É conversa boa, né? Interagindo com os colegas. Falando de um tema extremamente importante, né? E aí o que a gente poderia deixar aqui de mensagem para os meus pacientes idosos, né, para os filhos dos meus pacientes que vão assistir aí, é que possam, desde já, né, desde os 30 mais, ou até desde antes disso, né, buscar, né, fazer situações que possam gerar esse envelhecimento saudável, né? Então, cuidar bem do corpo, dormir bem, né, se alimentar bem, fazer exercício físico, né, para que você possa ter independência lá na frente, né, ter um envelhecimento saudável junto dos seus, né, fazer o que realmente quiser fazer quando tiver 80 anos. Então essa é a ideia, né? Então buscar desde cedo, né, para poder envelhecer bem. Isso realmente é o grande segredo, tá certo? E doutor, se tiver algum idoso, né,
quer contratar o serviço, conhecer o seu trabalho, como é que faz, qual a rede social que a gente pode estar aí seguindo? Maravilha, né? Eu tenho um Instagram, né? Então, doutor.rafaelpinheiro.geriatra. Então, também produzo uns conteúdos, né? Legal. Tem uns vídeos interessantes aí para estar ajudando aí a população, né? Para esse envelhecimento saudável, né? Então, faço atendimento no consultório, na Clínica da Memória, que é na Santos Dumont, no São Mateus, e na Clínica Orpen, que é aqui na Dias da Rocha. Então, aqui pertinho, Legal, ali legal. no ITC, ali no prédio do ITC. E aí, pra gente deixar um agradecimento do seu convite também, a gente quer deixar um presentezinho, uma canequinha aí do XS Cash, tá? Maravilha. Para ficar a lembrança. Excelente. E também deixar o convite, né? Para, se quiser algum dia vir prestigiar, fazer um treinamento aqui com o Elohim, né? Fazer um recovery com o Valentim, né? Então fica aí o convite para você conhecer aí o nosso ambiente e agradecer muito. Deixar um espaço aí para você também, Elohim, agradecer pelas falas, né? Sempre pela presença, pela disponibilidade. Deixa aí também um recado para o público da terceira idade ou para os familiares, né, que estão com seus idosos aí em casa. Vou deixar o recado que eu deixo, na verdade, para todo mundo. Movimente-se, de preferência, faça força. Valentim, deixa o teu recado aí, cara. Primeiro agradecer, né, mais esse convite de estar aqui com vocês, foi muito bom a conversa. E fazer o convite aqui para vocês idosos. Se você estiver com dor, tiver com alguma disfunção, aqui a XS Team Wellness Club está com um serviço de fisioterapia para lhe atender da melhor forma possível. Então, dor crônica, dor por muito tempo não é normal, você precisa de um tratamento e o principal, você precisa de uma equipe que cuide bem de você. E aqui a gente tem isso. Então, se você estiver procurando fisioterapia, só vir para cá. Então, se você gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreve aí no nosso canal, tá? Segue as nossas redes sociais, segue aí o Elohim. Fala teu Instagram, Elohim. Elohim com N no final, é importante dizer como é meu nome, Lima. Valentim. lucasvalentim.fisio. Doutor. doutor.rafaelpinheiro.geriatra. E é um detalhe importante, quando for procurar um médico, né, procurar um médico geriatra, busque se esse médico tem RQE, tem um registro de conselho de especialista, né? Isso é importante porque vou aproveitar, deixa e passar essa dica, né? Que tem, infelizmente, muitos profissionais que se passam como geriatra sem ser, né? Então, realmente buscar aqueles que realmente buscaram especialização, né? Para fazer um cuidado mais direcionado, mais especializado para a saúde do idoso. Legal. Segue também aí Chico Gifone, segue as nossas redes sociais, XS Team Personal Trainer, XS Team Físio, XS Team Wellness Club, XS Team Suplementos e não deixa de vir para o nosso café da manhã no dia 29 de agosto, às 8 horas da manhã, aqui na XS Team Wellness Club. Pode falar, doutor. Chico, eu queria deixar aqui, lembrei de uma coisa importante, convidar para um evento, posso? Manda brasa. Eu faço parte da diretoria da SBGG Ceará, né, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A gente está organizando agora para o dia 22 de agosto, um sábado antes do seu evento. Boa. É uma atualização científica de cuidado do joelho da pessoa idosa, né? Legal. Então, para todos os profissionais de saúde, né, que se interessem no cuidado da pessoa idosa, né, que a gente vai ter um evento multidisciplinar, que vai ter palestra de ortopedista, de geriatra, de reumatologista, nutricionista, educador físico e fisioterapeuta, né? Então é um evento bem bacana durante uma manhã, vai ser na Assembleia Legislativa, certo? Aqui eu posso passar o link para a inscrição para vocês, tá certo? E a gente conta muito com a presença de vocês, todos os profissionais de saúde que se interessem no cuidado da pessoa idosa, em especial cuidado osteomuscular, né? Como vocês, vai ser um prazer estar recebendo vocês, tá? Legal. E aí para concluir, tá? Não deixem de vir, café da manhã, dia 29 às 8 horas, o Wellness Club. Vai estar toda a descrição do evento aqui no linkzinho abaixo, tá? E é isso, a gente vai ficando por aqui e a gente agradece e fica até a próxima no nosso XS Cast.